Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Eu sou Jairo Martins, o cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante do segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça no Brasil e no exterior. O canal da Cachaça tem o propósito de disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e apreciação da margem brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância, legalidade e responsabilidade. O episódio de hoje surgiu de uma sugestão muito simpática de Laís Valina, que tem a paciência e a competência de fazer as nossas gravações. Ela me disse: "Você tem tantas histórias, deve ter gente querendo saber um pouco sobre você." Então, pensei um pouco, imaginei a minha linha do tempo e tomei a decisão de falar um pouco sobre a minha história com a cachaça. Como a minha história é longa, na realidade, esse nosso episódio deverá ser dividido em duas partes. Então agora vamos fazer a parte 1, depois, em outra ocasião, continuamos com essa história. Eu espero corresponder à sugestão de Laís, pois não quero desapontá-la. Vamos lá. Então, na realidade, eu construí uma linha do tempo e, como eu disse, essa linha do tempo eu fui contando aos poucos o que aconteceu, de mais interessante com relação à cachaça e por que hoje eu estou na cachaça. Meu local de nascimento é Recife, pai caruaruense, mãe recifense, uma família de 5 irmãos, 4 homens e uma mulher. Eu nasci em 1950. Em 60, eu ingressei no Colégio Estadual de Pernambuco. Eu cito o Colégio Estadual de Pernambuco porque é um colégio bastante divulgado, o antigo ginásio pernambucano é bastante conhecido. Falando um pouquinho sobre as bebidas que fizeram parte um pouco da minha infância, o meu pai gostava muito de tomar Cuba Libre com os amigos. Ele jogava ludo em casa, alguns amigos tomavam cachaça. Foi nessa época, com 13, 14 anos, que eu conheci a bebida, mas só de ver. E pela primeira vez nessa época escutei o termo cachaça de cabeça. E era interessante que meu pai recebia de alguns senhores de engenho e chegava e dizia: ganhei uma cachaça de cabeça. Os amigos deles comentavam que era forte, mas, por outro lado, era saborosa. Eu nem sabia de que se tratava. Até mais ou menos 69, quando eu estava com 18 para 19 anos, dessa data eu não tomava bebida alcoólica, eu só estudava. Às vezes causava até algum carão do meu pai que dizia: "Você só sabe estudar." E aí foi nessa época que eu acabei fazendo o vestibular. Eu queria fazer engenharia eletrônica e não tinha no Recife. E o meu pai dizia: "Olha, se você quiser fazer eletrônica, tem que ser fora aqui do Recife. Como eu não tenho posses para bancar ninguém fora, você tem que entrar no ITA." E foi aí que eu acabei estudando bastante e entrei no Instituto Tecnológico da Aeronáutica para fazer a minha eletrônica. E em 70, já morando em São José dos Campos como estudante, experimentei a cachaça e gostei, principalmente aos sábados à noite, depois de uma semana cheia de aulas, provas e cálculos, que era um pouco difícil. O ritmo de trabalho e de aulas era praticamente de segunda até o sábado, 13h. Tomar cachaça, uma bebida que era barata, era mais para aliviar o estresse da semana. Depois, em 71, um irmão meu foi aprovado também no vestibular do ITA. Aí já estávamos em Recife, as provas eram feitas nas capitais. E aí eu tomei um porre. Tinha alguns colegas meus da minha turma, e aí tomamos um porre, demos um porre no meu irmão, lá em Olinda, no restaurante ou bar Samburá. Então essa foi uma comemoração realmente regada a cachaça e realmente sem limites, Depois, em 72, tive outro irmão que foi aprovado no ITA também, aí tomamos outro porre, E é interessante que aos poucos fui tomando gosto, mas com moderação, é bom explicar para vocês,
salvo em algumas exceções comemorativas, como eu já expliquei, né? Eu me formei em 1974 e em janeiro de 75 eu fui trabalhar em Curitiba. Era uma empresa alemã, a Siemens Telecomunicações. E eu gostava de tomar cachaça e caipirinha com alguns colegas alemães, né? Quer dizer, como íamos implementar uma tecnologia aqui, recebemos muitos alemães que ficaram algum tempo morando aqui no Brasil. Foi aí que eu comecei a estudar alemão para poder me comunicar melhor com eles. E o alemão realmente gostava de cachaça e caipirinha. Então, no período de 76 a 78, né, foi acompanhando esses alemães que eu comecei a apreciar a cachaça, né? E eles, como eu falei, eles adoravam muito a caipirinha, né? E era interessante, né, que se a gente comparava os alemães assim, totalmente expansivos, tomando cachaça, e a gente percebia que entre os brasileiros existia uma espécie até, né, de preconceito, né, com a cachaça, né? Depois eu fui fazer alguns projetos, né, no interior do país. Tivemos alguns projetos em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, e a gente sempre que saía de um dia longo de trabalho, né, naquele clima quente também, né, aí a gente sempre celebrávamos com cachaça. Eu lembro muito bem, e uma vez no Ceará, em Sobral, né, nós saímos para comemorar, né, quer dizer, aquele dia de trabalho que tinha dado certo alguns testes com as centrais telefônicas, e aí a gente chegou num botequinho, né, para comemorar, e o cara disse: olha, aqui só tem cachaça e avoante. Então a gente tomava cachaça e tinha um passarinho, né, que a gente comia ele assado exatamente como aperitivo, né? Então foi um tempo muito interessante que a cachaça já fazia parte do dia a dia nosso, né? Mas nada assim de ser especialista, de conhecer, de degustar, era mais para beber mesmo, para relaxar, né? Depois eu comecei a fazer algumas viagens também, num projeto de telefonia rural, viagens fora do Brasil, e tive uma época, até estava no meio daquela guerra civil de El Salvador, foi em torno de 80, 81, 82, e eu cheguei a ir ao Panamá, na casa de um colega, eu experimentei a Cuba Libre, né? Depois eu estive na Nicarágua, naquela época os sandinistas, né? Inclusive eu tive cara a cara, fui dar uma palestra de telecomunicações, de telefonia rural na Nicarágua, e tive a oportunidade de apreciar, de beber um famoso rum da Nicarágua, claro que feito de cana, chamada Flor de Canha. Com isso eu ia realmente prestando atenção, experimentando as coisas, identificando os destilados, né, de cada país. Em 1982 eu participei de um projeto que para mim foi um dos melhores projetos que eu já fiz na minha vida, na República de Cabo Verde, na África. A cultura é muito parecida com a brasileira, né, quem não souber onde fica Cabo Verde, na realidade aquele Tratado de Tordesilhas era exatamente tomando a referência do arquipélago de Cabo Verde, né? A cultura, como eu disse, é muito parecida com a brasileira, eles gostam de música, né, gostam de samba, gostam de letras, né? Existe uma música chamada Funaná, que é muito parecida com o ritmo brasileiro também. São ilhas vulcânicas, e todo dia depois do trabalho também a gente fazia um happy hour, né, na esplanada, ou seja, como eram ilhas, então tinha aquela esplanada perto do mar, e a gente sentava ali para comer cachupa, né, que era uma comida cabo-verdiana, e bebia uma bebida chamada grog. E logo depois eu fiquei sabendo que o grog era um destilado de cana-de-açúcar também, um processo de produção muito similar à cachaça. Então, talvez aí mostre essa similaridade, né, da cultura brasileira e cabo-verdiana. Então, isso foi um dos melhores projetos que eu participei da minha vida, e já aproveitando para fazer as minhas experiências com destilados, né.
em 1987, eu fui transferido para a Alemanha, onde fiquei 4 anos, né? Aí eu diria que começa outro capítulo da minha vida com relação à cachaça. Com isso, eu diria, eu termino essa primeira etapa, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, não é? Porque na Alemanha as coisas aconteceram, né, de uma forma também muito interessante, ou seja, sair de um país, né, como o Brasil, né, onde às vezes a cachaça era discriminada, e chegar na Alemanha, embora tendo sido a terra da cerveja, os alemães adoravam cachaça e caipirinha. Então, eu diria, é um capítulo muito positivo, né, com relação à presença da cachaça na minha vida. Então, isso eu vou deixar para contar no próximo episódio. E com isso a gente encerra essa primeira parte, né, da minha história com a cachaça. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha vida com a cachaça com vocês, né, que a cachaça é o nosso ícone socioeconômico e cultural. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu ciclo de relacionamento. Nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres da nossa cachaça. O canal da Cachaça é uma realização da Nume, CA Produções e da Som SA. Até o próximo encontro.